Glória a Deus, nos alegramos na presença do Senhor. Tenho aprendido na Bíblia, tenho aprendido na presença de Deus, que nós devemos adorar na alegria e na tristeza. Nós devemos adorar tendo muito ou tendo pouco, porque Ele nunca vai nos deixar faltar. Então nós devemos agradecer a Deus em tudo, porque nós sabemos que Deus cuida, e Ele cuida muito bem daqueles que o amam e que obedecem à sua palavra. Então nessa noite é motivo de alegria, é motivo de regozijo. Em muitas casas eu fiz uma fala com os irmãos da igreja, que nós temos um grupo da nossa igreja, e eu disse o seguinte, que mesmo tem muitas pessoas que nesse momento está passando o momento da luta, o momento da prova, o momento da perda. E tem muitas pessoas que estão passando o momento da alegria. Hoje, por exemplo, eu conversei com uma irmã uma das irmãs que congrega neste lugar, e ela disse: pastora, nesse tempo de pandemia, eu tenho recebido muitos milagres, muitas bênçãos de Deus, e eu tenho prosperado no tempo de pandemia. Então, tem pessoas que estão glorificando a Deus e estão se alegrando na abastança, na fartura. Tem outros que estão se alegrando a Deus na casa do luto, na perda, na dor. Mas em tudo, como diz o apóstolo Paulo, no nosso coração tem que estar alegre diante de Deus. Porque na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. E nesta noite, orando a Deus, pedindo a palavra não vem do homem. A palavra vem de Deus. Eu quero que você grave muito isso no seu coração. O abrir da boca é do homem, mas o ministrar é do Espírito Santo. Então, de mim não vai sair nada. De mim mesma, eu vou dizer bem a verdade para você, nem aqui eu estaria essa noite. Mas pela graça maravilhosa do Espírito Santo, que me põe em pé, que me dá força. Então, cada palavra que vai sair dos meus lábios é de Deus para a tua vida. É para alimentar a tua vida nesta noite. É para te fortalecer no momento da perda, porque tem casas que estão chorando, tem casas que estão se regozijando. Só que a palavra de Deus fala que vem dias maus e dias bons. Então, se eu estou alegre hoje, amanhã pode ser o meu dia de chorar. Se eu estou chorando hoje, amanhã pode ser o meu dia de se alegrar. Então, Deus, Ele sabe todas as coisas, mas em todas as coisas o Senhor está conosco. E orando, pedindo a orientação de Deus, o Espírito Santo de Deus, até eu coloquei um tema nessa mensagem. Não sou muito de colocar tema, mas hoje eu coloquei um tema: provisão. Deus é provedor. Então vamos agradecer a Ele. Espírito Santo, nós te adoramos, engrandecemos a Trindade. Nós somos muito felizes, ó Pai, porque um dia o Senhor nos chamou das trevas para estar na Tua presença, fazendo a Tua vontade. E nesse momento, Deus, eu peço que o Senhor venha trazer a sabedoria que vem dos céus para os corações que vão ouvir esta palavra, que os ouvidos estejam atentos, inclinados, ó Pai querido, aquilo que o Senhor tem a tratar conosco. Então eu peço, Pai da glória, que o Senhor venha ministrar, que o Senhor venha falar, que o Senhor venha nos ensinar, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, Pai amado. Amado Deus, eu sou apenas um canal, mas aquele que ministra, Pai amado, é o Teu Espírito, assim diz a Tua palavra. E eu peço que o Senhor fale conosco, Deus amado, no nome de Jesus. Amém. Eu gostaria, querido, que você aí na sua casa, as pessoas que estão me ajudando nessa live, que você se assentasse aí no seu lugar e toda a reverência. Porque agora é o momento que vem o alimento da palavra. E é tão interessante que, às vezes, eu creio que acontece com você, porque eu não sou exclusiva, Deus não fala só comigo. Deus fala com todos aqueles que se rendem na sua presença. E é tão interessante que, às vezes, de madrugada, o Senhor fala tanta coisa gostosa, tanta coisa bonita, tanta coisa no meu coração. Tem muitas coisas que depois, no outro dia, eu guardo e escrevo. E tem muitas coisas que a gente acaba esquecendo. E aí então, hoje, orando, lendo a Bíblia, pedindo, e Deus falou: filha, fale de provisão. O povo está cansado. O povo perdeu a esperança. O povo já não sabe mais em quem acreditar. Vamos falar aqui, Muitas vezes,
até mesmo dentro do corpo de Cristo. Quantas decepções nós temos? Muitas vezes dentro da casa. Às vezes as pessoas têm decepções, filhos decepções com o pai, pai decepção com o filho, e aí vai embora. É o tempo final, que a palavra de Deus vai dizer: filhos se levantando contra pai, pai se levantando contra a filha, nora, contra a sogra, e é já cumprimento das escrituras. E aí Deus falou: o povo está cansado, o coração do povo está machucado, o povo precisa de esperança, o povo precisa de alegria, e a alegria do Espírito Santo é a nossa força. Aí Deus falou: eu sou Deus. E aí eu queria que você abrisse a tua Bíblia lá no livro de Salmos, aonde, Asaf, escritor dos Salmos 78, Asaf, ele escreve esses salmos para falar, meu amado, para gerações futuras, ensinar as gerações futuras. Sabe, quando a nossa avó, o nosso avô falava de Deus para nós, e hoje eles já partiram, aquela semente ficou plantada no nosso coração. O Salmo de Asaf, aqui o Salmo 78, ele está exortando as gerações que viriam depois. Então ele está dizendo aqui: o Senhor fez grandes coisas, o Senhor fez maravilha, o Senhor sustentou os vossos pais lá no deserto e eles foram rebeldes. Não sejamos rebeldes na presença de Deus. E quando eu comecei a ler tudo isso, meu coração se encheu de alegria. Meu coração se encheu de alegria no meio de tamanha, vamos colocar assim, porque eu não estou assim, eu estou feliz na presença do Senhor, mas no mundo cheio de depressão, que as pessoas estão com medo. Quantas pessoas com medo da situação? Então, querido, mas eu vou dizer para você, o Espírito Santo de Deus falou muito forte no meu coração: filha, o povo não precisa temer a nada. Eis as promessas de Deus contidas no livro de Gênesis a Apocalipse. Tranquiliza o coração da igreja, porque eu estou com a igreja, eu estou com aqueles que são obedientes à minha palavra. Eu vou cuidar de cada um deles, mesmo aqueles que se encontram desempregados. Ouvi uma reportagem assustadora, o número de pessoas desempregadas. Mas eu profetizo na tua vida a palavra de Deus. Ele é o Jeová Jiré. Na tua casa não vai faltar. Como eu falei naquela palavra do livro de Provérbios para os irmãos da igreja, do rei Agur, em um determinado momento ele engrandece Deus, ele reconhece a soberania do Pai e sabe que em Deus ele pode se alegrar, porque Deus não vai deixar faltar, mas nós temos que clamar a Ele. Por isso ele diz: clama a mim e responder-te. Coisas grandes, o que significa isso? Coisa impossível. Estou desempregado, não interessa, dobra o seu joelho lá na tua casa. Se a sua família inteira é convertida, tira um tempo com Deus e fala: Senhor, eu vou orar a tua palavra agora como o rei Agur, que o Senhor não me deixe passar fome, para que eu não venha roubar, para que eu não venha me ligar, e que o Senhor também não me dê muito, para que eu não venha também abandonar a tua presença. Querido, quando eu comecei a ler de novo, por inúmeras vezes que eu li o livro de Provérbios, o meu coração se encheu. Então a nossa fonte inesgotável é a palavra de Deus. Vamos ler o livro de Salmos 78 e alegra o teu coração. Olha a provisão de Deus, olha a provisão de Deus para a minha vida e para a tua vida. E aí, à medida que eu fui lendo, o Espírito Santo vai destacando algumas coisas, e eu anotei algumas coisas aqui para mim não esquecer. Lá no livro de Salmos 78, versículo 19, depois você lê na sua casa aí o contexto todo. Aqui, ele está dizendo aqui, olha, Asaf está escrevendo esse salmo e ele está dizendo aqui, ó: os seus pais foram uma geração de contumaz, uma geração de pessoas desobedientes, teimoso, turrão. E quando eu comecei a ler isso, eu falei: Senhor, será que nós não estamos sendo de igual modo, desse mesmo jeito? Sendo que a tua palavra tem inúmeras promessas e o nosso coração fica aflito.
porque nós não oramos, porque nós não clamamos aquele que tem poder nos céus e na terra, aquele que tem poder de trazer a provisão. Por isso a palavra hoje é provisão, na área que você precisa, naquilo que você precisa. Olha o que vai dizer aqui no versículo 19: e falaram contra Deus e disseram, quem? Aquele povo que Deus tinha tirado do Egito. Deus nos tirou do mundo para que tivéssemos uma vida abençoada, para que tivéssemos uma vida bendita, feliz. É o que diz o livro de Salmos, que o Senhor quer que nós sejamos felizes. Então eu vou fazer uma pergunta para você: será que nós seríamos felizes com arroz para colocar na nossa panela? Então Deus não quer que falte. Mas por que tem faltado, pastora? Porque muitas vezes nós murmuramos como fizeram os nossos antepassados, em vez de dobrarmos os nossos joelhos e clamarmos a Ele. E então a provisão virá dos céus. Eu creio no Deus de provisão. Eu creio no do nosso Pai, é Jeová Jiré, o Deus provedor, o Deus que enviou um corvo para sustentar Elias. É o mesmo Deus que vai sustentar a minha vida e a tua vida. Então ele vai dizer aqui no 19: poderá Deus porventura preparar-nos uma mesa no deserto? Eles estavam no deserto, então eles achavam que Deus era incapaz. E isso é muito forte, porque a hora que eu estava lendo isso, eu falei para Deus assim: muitas vezes, Pai, nós podemos ser iguais. Quando nós estamos passando por um apuro, quando nós estamos passando por uma adversidade, seja ela financeira, seja ela sentimental, seja ela familiar, seja ela falta de paz, seja ela um problema familiar, e muitas vezes nós não nos rendemos diante de Deus e achamos que Deus não tem condições de fazer algo para nós estamos sendo igual a esse povo que Deus tinha tirado do Egito lá. Porque Deus tirou a gente do mundo lá fora, não para murmurarmos, mas para clamar, para buscarmos a sua face. E aí ele vai dizer aqui, olha: eis que feriu a penha, e as águas correram dela, rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo? Olha, a pergunta que aquele povo que viu o mar vermelho ser aberto. E a hora que eu começo a ler, e o Espírito Santo vai tratando no meu coração, quantos milagres você já presenciou na tua vida? Se eu fosse contar os milagres, é como diz no livro de Marcos, se a minha cabeça estiver bem, boa hoje, no livro de Marcos vai dizer que se o céu fosse papel, meu amado, não daria para contar e descrever os milagres. São inúmeros milagres. Os milagres que Deus já fez na minha vida, os milagres que eu já presenciei Deus fazer na minha vida. E antes, muito bem antes de eu ser pastora, eu gostava de fazer visita. Quantos milagres eu já presenciei. Pessoas que estavam já desenganadas pela medicina, tinham sido mandadas embora para morrer em casa, e eu entrar naquela casa, orar, e pela misericórdia de Deus, pela mão de Deus, aquela pessoa ser curada. Inúmeros milagres, porque é Deus. E muitas vezes nós não temos como nosso Deus, e nós fazemos como esse povo. Então esse povo está dizendo aqui, porventura ele teria capacidade de trazer carne para nós no meio do deserto? Será que você não perguntou isso hoje, meu amado? Será que Deus pode me tirar? Deus pode. Aí a pergunta que eu faço para você: já dobrou o seu joelho e clamou? Se você dobrou o seu joelho e colocou a sua vida diante do altar, eu tenho certeza que Ele vai trazer a provisão dentro da tua casa. Em tempo de escassez não vai faltar. Em tempo de pandemia não vai faltar. Em tempo de dor, em tempo de luta, essa pandemia vai passar. Eu tenho certeza disso, como muitas outras já passaram. Mas o problema é como nós vamos passar. Como esse povo murmurando, ou nós vamos agradecer a Deus? Porque Asaf, ele está mostrando aqui, olha, para gerações, vou ensinar vocês
para que vocês não caiam no mesmo erro, no mesmo engano. Então Deus está ensinando a igreja hoje, você que está ouvindo essa palavra aí na sua casa, creia nas promessas. As promessas de Deus são inúmeras, infindáveis. E aí ele continua dizendo aqui, ó: pelo que o Senhor os ouviu e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e um furor também subiu contra Israel. Por quê? Porque duvidaram. A dúvida arrebenta o coração do Pai. Você quer agradar a Deus? Então creia no poder da promessa. Mesmo que você não tenha arroz para pôr na panela, dobre o seu joelho e confie, e você vai ver a provisão de Deus chegar na tua casa. Eu não sei de que lado vai vir, mas Deus vai trazer na tua vida, porque Ele é Deus. Agora, quando nós duvidamos, meu amado, nós somos igual esse povo, nós acendemos a ira de Deus. Porque a palavra de Deus fala que todo aquele que se aproxima de Deus, ele tem que se aproximar com fé. Crer. E o que é crer? É antes que aconteça a provisão, antes que aconteça o milagre. Nós temos exemplo na Bíblia que nós podemos seguir tranquilamente. O exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele confiava tanto no Pai, mas tanto em Deus, que em nenhum momento ele duvidou. Ele simplesmente falava: Pai, graças te dou. E ele nos ensina a fazer uma das orações mais lindas que nós conhecemos na Bíblia, a oração do Pai Nosso, descrita lá no livro de Mateus, capítulo 6. A oração do Pai Nosso é uma das orações mais lindas que eu conheço na Bíblia, porque vai abranger todas as áreas da nossa vida, que eu quero falar um pouquinho sobre isso, mas eu quero dar para aqui. E aí então ele diz aqui, ó: portanto, não creram em Deus. Como está você nessa noite? Você crê ou você duvida? Pastor, eu creio, mas aí eu vou fazer para você uma pergunta: de que forma que você crê? Murmurando? Ou você não crê? Porque a pessoa que crê, na hora da dor, ela descansa. Deus me levou em alguns desertos da minha vida que eu aprendi a descansar. E quando chega no momento final, que eu falo: agora é a hora, não tem mais jeito, Senhor, prepara alguém. É impressionante como Deus cuida. Aí eu pergunto: Deus sempre vai ter uma porta de escape para a tua vida. Só que quando nós murmuramos, nós acendemos a ira do coração de Deus. A pessoa que duvida, ela não agrada a Deus. Então ele vai dizer aqui, ó: portanto não creram em Deus e nem confiaram na sua salvação. Então, queridos, eu quero dizer uma coisa para você aqui, ó. A Bíblia vai falar que o pão vivo desceu do céu. O pão, eu já falei em outra live, literalmente é a palavra de Deus. É o alimento da palavra de Deus. E eu quero que você entenda nessa noite que um dos nomes de Deus, muitos nomes, Jeová Shalom, Jeová Rafá, Jeová Nissi, muitos nomes, mas um dos nomes de Deus é Jeová Jiré. Jeová Jiré significa provedor. Ele proveu para Abraão e para Isaac o cordeiro. Ele vai prover para você. Ele proveu para Ana um filho. Ele vai prover para você, se você confiar no poder de Deus. Agora, meu amado, eu quero falar um pouquinho para você aqui, olha. Lá no livro de Mateus, capítulo 6, aonde ele fala assim, olha: dai-nos hoje. Jesus está ensinando a provisão. A provisão. Nesse tempo de dificuldade, talvez esteja precisando de uma provisão. Por isso eu quero falar isso para você. E aí, quando Jesus fala no livro de Mateus aqui, ele vai dizer assim, olha: o pão nosso de cada dia. O que significa isso? Dependência de Deus. Confiar em Deus. O mar estava bravio. Jesus dormia na polpa do barco. Ele não estava preocupado, porque ele descansava no Pai. O mar lá fora, o mundo pode dar bravio,
mas nós precisamos descansar e desconfiar em Deus, confiar em Deus. Então ele diz aqui, ó, lá no livro de Mateus, capítulo 6, ele fala aqui, ó, venha o teu reino. Vamos começar do 9. Portanto, vós orais assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Agora, querido, quando eu comecei a ler a provisão de Deus, o povo ingrato, aquele povo hebreu ingrato, lá murmurando, passou o mar em terra seca e continua murmurando. Vimos muitos milagres na nossa vida e continuamos murmurando. Já vimos Deus curar de câncer, já vi pessoas, né, Deus tirar do mundo das drogas, tirar a AIDS, curar da AIDS. Nós já vimos inúmeros milagres de Deus acontecer na vida da pessoa. E vamos continuar murmurando? Estamos igual ao povo lá. Aí quando a palavra de Deus ela vem de encontro, o teu reino venha, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Espera um pouco, vamos analisar. A vontade de quem? De Deus. E aí eu pergunto, qual vontade tem prevalecido na tua vida? A tua ou a de Deus? Se é a vontade de Deus, Ele vai cuidar de nós. Porque de Jesus Ele cuidava. Dos discípulos Ele cuidou. Dos apóstolos Ele cuidou. Dos profetas Ele cuidou. Então, se a vontade de Deus ela está sendo feita na nossa vida, pode ter certeza que nós vamos ter autoridade para orar e as coisas vão acontecer na nossa vida. E aí, ele vai dizer algo aqui, que eu coloquei algumas coisas aqui. O Espírito Santo de Deus vai tratando e eu vou colocando. Jesus, ele nos ensina a pedir a provisão para Deus. Quando ele pega aqueles dois pães e 5 peixes, fazendo confusão aqui, 5 pães e 2 peixinhos, a provisão veio. Ele não foi orar para que Jesus multiplicasse, mas ele simplesmente falou, graças te dou, porque ele reconheceu que a provisão vinha dos céus. Então eu quero que você entenda que a porta dos céus ela é aberta 24 horas, ela não fecha. Então Jesus vai dizer que o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Aí o Espírito Santo de Deus falou algo maravilhoso no meu coração. O pão para muitos pode ser o trabalho. O pão para muitos nessa noite pode ser a cura de uma enfermidade. O pão para muitos hoje pode ser a harmonia dentro do lar. O pão para muitos hoje pode ser uma cura física. Porque a palavra de Deus é o pão. E aí você vai lá no livro de Isaías, aonde diz que ele é o Jeová Rafa, Deus que cura. Então quando eu uso a autoridade dessa palavra, os milagres vão acontecendo, a provisão que eu preciso vai acontecer na minha vida. Irmãos, todos nós vamos ter problema. Só que hoje o meu problema não é enfermidade. O meu problema hoje pode ser diferente do teu. Mas nós precisamos clamar ao mesmo Deus que tem poder em todas as áreas. Então quando ele fala aqui, olha, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ele está falando de uma necessidade diária. E aí eu pergunto, qual é a sua necessidade diária? A minha pode ser diferente da sua. Então há uma necessidade de nós nos colocarmos diante do altar. Há uma necessidade de nós colocarmos na presença de Deus a nossa necessidade. É por isso que ele vai dizer lá no livro de Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuida de vós. E aí eu pergunto, nós colocamos a nossa ansiedade na mão de quem? Das pessoas que não têm condições de nos ajudar. Então, querido, eu quero que você entenda o que o Espírito Santo diz a você nessa noite.
Aonde está a sua necessidade? Você já levou aos pés de Cristo? Você já lançou sobre Ele as suas necessidades? Deus, eu preciso que o Senhor entre dentro da minha casa e tira o meu filho, a minha filha das drogas, do mundo lá fora. Deus tem poder, porque a palavra do Senhor diz: aquele que pede vai receber, e aquele que crê, a sua família será salva diante do altar. É o alimento, é o pão necessário. É o pão de cada dia que nós estamos pedindo para Deus e Ele vai nos entregando, Ele vai nos dando. Então, qual é a sua necessidade nessa noite? Ela pode ser diferente da minha. E nós não podemos ser ingratos, como nós lemos no livro de Salmos. Aquele povo era ingrato, aquele povo murmurava. Quantos milagres você já presenciou dentro da sua casa? Quantos livramentos você já viu dentro da sua família? Quantos livramentos o Senhor tem te dado hoje, nesse exato momento? Quantos? Quantas vezes, meu amado, o Senhor já te livrou de acidente que nem era para você estar aqui mais? Quantas vezes? E aí nós vamos lá para a palavra de Deus e muitas vezes nós começamos a murmurar, porque aquilo que eu queria não saiu do jeito que eu esperava. Vamos voltar para Deus nessa noite. Ele está dizendo aqui, olha, no capítulo 6 de Mateus, versículo de número 11, o pão, a provisão diária. O problema é, meu amado, que muitas das vezes nós deixamos para ler, muitas das vezes nós deixamos para orar quando nós estamos na igreja, e aí nós não temos autoridade nenhuma para chegar diante de Deus e pedir alguma coisa. Mas quando nós temos vida no altar, assim como Jesus tinha vida no altar, ele pedia provisão a Deus, ele pedia ao Pai, porque ele sabia que o Pai tinha condições de entregar para ele. Então, o maná, significado literal do maná, é um tipo da palavra de Deus. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É o entendimento que vem, é o alimento que vem do céu para o sustento do seu povo. Então, querido, não é só fome, não é só alimento que mata o corpo. Nós temos outras necessidades. Agora nós estamos na época do frio. Qual é a minha necessidade? Me cobrir, porque senão você morre de frio lá fora. Nós temos outras necessidades. Nós temos necessidade espiritual, nós temos necessidade sentimental. Muitas vezes a família está precisando ser tratada no sentimento. Então Deus quer tratar conosco. Então Ele diz: o pão nosso de cada dia, a minha necessidade diária. Eu tenho que levar diante do altar e crer nas promessas de Deus, descrita desde Gênesis a Apocalipse. Porque Deus tem promessa para a nossa vida. Você quer viver uma vida de vitória, meu amado? Você quer viver uma vida de bênção diante do altar? Você quer viver uma vida de tranquilidade na presença de Deus? Obedeça a palavra. E tudo aquilo que você precisar, antes de alguém saber, antes do pai saber, antes da esposa saber, antes do irmão saber, antes do pastor saber, coloque diante do altar, e aí então você vai ter testemunho para contar na presença de Deus, porque Ele é o nosso provedor. Deus falou literalmente: provisão, filha, eu tenho provisão para todos aqueles que chegam diante do altar. Amém, igreja? Nesse momento eu gostaria que você ficasse em pé no teu lugar. Hoje você está ouvindo a palavra do Senhor. A hora que você for dormir, você agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Dobre os seus joelhos. Aprenda a ter um coração grato. Eu vou falar algo aqui para você verdadeiro. Eu ouvia meu pai, eu ouvia meu avô falar. Eu gostaria de ter a idade que eu tenho hoje, mais jovem. Porque quando a gente vai pegando uma idade a mais, a gente vai dando muito valor àquele cafezinho preto, chazinho, aquele bate-papo, porque você sabe que nunca mais vai voltar. Quando a gente é jovem, a gente não valoriza as coisas, reclama de tudo,
A gente não valoriza as coisas. Hoje eu tenho aprendido a dar valor no mínimo. Eu dou valor para tudo na minha vida. E eu vou dizer para você, aprenda a valorizar tudo que Deus fez na sua vida. Só o fato de você estar na presença do Senhor nessa época de pandemia, se alegra dele do altar. Pastora, mas hoje eu comi arroz e feijão. Matou a sua fome? Engrandeça o nome de Deus. Eu orando, o Espírito Santo, ele fala umas coisas interessantes comigo. Eu orando, e o Espírito Santo de Deus, ele falou, filha, eu dei o pão e o peixe. Eu não trouxe o chocolate, eu não trouxe o suco de uva, eu não trouxe o refrigerante, eu não trouxe o Danone. Eu matei a fome do povo. Então, se Deus matou a sua fome, e você não vai morrer de fome, meu querido, glorifica o nome de Deus. Valorize. Vou dizer algo para você que Deus está falando no meu coração. Valorize a sua família. Sua família vem antes de amigo. A sua família, estou falando família, pai, mãe, irmãos, sobrinhos. Estou falando da família, corpo de Cristo, mas a sua família de sangue, ela vem primeiro. Ela vem primeiro. Ela vem primeiro. Pensa, tanto que ele fala, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Família de sangue, valoriza a sua esposa. Valoriza os teus filhos. Valoriza o teu marido. Valoriza. Valoriza aquela sopinha de miojo que você come junto com a sua esposa. Valoriza, glorifica a Deus, engrandeça o nome do Senhor. A Bíblia diz assim, aquele que ama um pouco, aquele que sabe agradecer o mínimo, e eu vou colocar sobre muito. Vamos ter um coração grato. Depois leia. Eu estava estudando esse Salmo 78. Eu fui estudar o livro de Provérbios. Eu estava estudando um pouquinho a Bíblia. Estuda. Fala, Deus, eu agradeço. Eu não quero ser ingrato como os meus pais que ficaram lá no antepassado. Mas eu quero ser grata. Ter um coração cheio de gratidão. Porque o Senhor tem cuidado da minha vida. Então, nesse momento, querido, ame os seus. A sua casa, a sua família. Eu escutava meu pai dizer para os meus irmãos, um irmão tem que ter o outro, um irmão tem que amar o outro, o irmão não pode odiar do outro, um tem que ajudar o outro, crescer. E no corpo de Cristo, de igual modo, nós precisamos nos ajudar um ao outro. Em nome de Jesus, querido, eu quero que você curva a tua cabeça. Eu não sei qual é a tua dificuldade. A minha uma, a tua outra. Mas o pão, ele é para mim e é para a tua vida nesta noite. Em nome de Jesus, a provisão está entrando dentro da tua casa. A provisão está entrando dentro da tua família. A provisão está entrando dentro do teu lar. Eu uso a autoridade da palavra. E em nome de Jesus Cristo, esse mal que está assolando a tua vida, esse mal que está assolando o teu coração, esse mal, esse medo que está tirando a tua paz e você não consegue dormir, porque você está preocupado com as suas contas, com as suas dívidas, você está preocupado, e muitas vezes essa preocupação te leva à ruína. Em nome de Jesus, a paz vai entrar dentro da tua casa, a paz vai entrar dentro do teu lar. Amado Deus, na autoridade da tua palavra, esse maná, esse pão vivo, Deus amado, que desceu do céu, esse pão, ó Deus querido, que o Senhor nos dá cada dia, a provisão diária, em todas as áreas da nossa vida, Pai. Eu sei que o Senhor tem cuidado, eu sei que o Senhor tem nos fortalecido, eu sei que o Senhor tem nos trazido a tua graça infinita, Pai amado. Amado Deus, traz o consolo, traz o conforto, Pai querido, em cada coração, ó Pai, e que nós possamos viver, ó Pai querido, como diz na tua palavra, até no momento da dor, até no momento da aflição, até no momento da perda, até no momento da casa do luto, Pai amado. A tristeza vai saltar de alegria, porque o Senhor é o nosso provedor, o Senhor é o nosso guardião fiel, e eu coloco agora diante do teu altar, Pai. Eu peço que o Senhor visite agora essas pessoas, ó Pai, na autoridade, Deus, que há na tua palavra. Eu creio, Deus amado, que o Senhor é o pão, o Senhor, ó Deus querido, é o provedor da necessidade de cada pessoa, Pai, que está ouvindo esta palavra.
E eu tenho a plena convicção que de maneira nenhuma, Deus, o Senhor vai dispensá-los, Deus, de mãos vazias, mas eles vão sair alimentados, agraciados pelo poder da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu creio, querido, que a bênção do Senhor está sobre a tua casa, que a bênção do Senhor está sobre a tua vida, no nome de Jesus. Amém? Nesse momento, eu quero dar alguns recados. Domingo de manhã, às 8 horas, nós temos o culto da família diante do altar. Às 19 horas, nós temos o culto da família. Fica tranquilo, não fique com medo, não assista muito noticiário, para não ficar bombardeando na tua cabeça. Na realidade, eu não, né? O meu irmão tem alguns amigos aí, ele disse assim que tudo agora é Covid-19. Então, querido, eu creio que realmente, né? Mas às vezes a turma exagera um pouco. Fique em paz, não fique preocupado, porque Deus tem cuidado da sua vida. Amém? E aí no domingo de manhã nós estamos aqui, no domingo à noite nós estamos aqui, sábado à noite, a live dos jovens. Vamos compartilhar, vamos ajudar, vamos, né, colaborar com os nossos jovens também aqui na igreja. E você que tem a sua oferta, o seu dízimo, eu gostaria que você segurasse na tua mão. Nós vamos consagrar a Deus e depois você passa aqui, deixa o seu dízimo nos dias de culto, nos horários de culto. E eu creio que muito em breve, né, mais cedo do que nós imaginamos, vai sendo retomadas as atividades, né? Eu estava vendo algumas reportagens, o secretário da Educação, eu estava em reunião, né? A gente tem reunião direto, né, através do centro de mídia, através do Teams e outras ferramentas aí, e todo dia a gente tem reunião com o secretário da Educação. Vai voltando devagarzinho as atividades aí, e eu tenho certeza que no final vai dar tudo certo e nós vamos ter vitória para contar diante do altar. Segura na tua mão e vamos consagrar. Pai, diante da tua presença nós consagramos cada oferta, cada dízimo. A tua palavra diz que é o Senhor que dá semente ao que trabalha, é o Senhor que tem colocado a semente, Pai. E no nome de Jesus, ó Pai querido, o Senhor, ó Deus querido, envia agora o Espírito da multiplicação a entrar no salário do teu filho e da tua filha, Pai. E eu profetizo que não vai faltar, vai ter sobra. A tua palavra diz que sobrou, Pai querido. Na multiplicação dos peixes sobrou. E eu creio que na vida do teu filho e da tua filha também vai haver sobra para a honra e a glória do teu santo nome. Eu consagro cada dízimo e cada oferta. No nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Queridos, nesse momento nós vamos orar, agradecer a Deus por esse momento precioso. Eu quero agradecer a todos os irmãos que têm nos ajudado, o Nexo, que tem sido o nosso apoio aqui, né, o Lindomar na mesa de som. Então eu agradeço a Deus pela ajuda, né, e por esse amor que vocês têm para conosco. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Deus amado, pelo louvor, nós te louvamos pelo alimento da tua palavra. Eu peço agora que o Senhor nos leve de volta debaixo da mão do Senhor, ó Deus querido, nos livrando, Deus querido, de todo mal, de tudo aquilo que não provém de ti, Pai querido. E as pessoas nas suas casas, ó Deus querido, que tenha a proteção dos céus, ó Pai amado. Que o Senhor as guarde debaixo do teu sangue protetor, Pai amado, no nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo permaneça em cada coração, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a tua vida.